Oi, gente, tudo bem? Falando aqui sobre um caso clínico de eritema persistente pós-peeling e hipercromia pós-inflamatória, manejo de um caso de vida real. Oi, pessoal, falando nesse vídeo sobre hipercromia e eritema persistente. Então, todo mundo já teve esse pavor no consultório de ter um evento adverso ou uma complicação inerente ao próprio procedimento. Quando isso acontece, nós como médicos temos que abraçar esse paciente, abraçar esse caso e fornecer toda a orientação, informação e manejo possíveis, né? A gente não pode negligenciar porque é uma coisa desagradável aos nossos instintos, né? A gente não pode cair nesse erro. Por quê? Uma complicação, um efeito adverso, eles não são um erro, eles são inerentes aos procedimentos no geral. O que vai ser um erro? A negligência, a imperícia e a imprudência. Então, se você não for imprudente, se você não for imperito, um evento adverso, um efeito colateral, eles podem acontecer, tá? Uma complicação pode acontecer. A partir dela, se você for negligente, aí sim você está cometendo um erro. Então, a complicação, o evento adverso, o efeito colateral em si não são um erro, eles são simplesmente inerentes à prática. Se você negligencia esse paciente, você está incorrendo num erro. Vamos falar desse caso. Uma paciente feminina foi submetida a um peeling de ata periocular para melhora de linhas finas, craquelado, rítides já fixas, né, que a toxina já não dava mais conta. E na aplicação de um dos lados, então não foi aplicado bilateralmente, na pálpebra inferior, no começo da aplicação, essa paciente desenvolveu um eritema imediato com edema e uma sensação de desconforto imediatos. Então, foi desproporcional ao produto aplicado e à técnica aplicada. Na hora, a colega médica que estava executando o ato suspendeu, fez a limpeza com soro em grande quantidade, várias vezes, para remover, né, o ácido tricloroacético que estava ali ainda livre superficialmente. Claro, mas uma parte já havia feito a sua ação inicial, né? É um peeling médio, a gente sabe disso. Então, nesse momento foi sim prescrito um produto cicatrizante, né, à base de depantenol e um corticoide de moderada potência em pomada, para que o creme não causasse nenhuma outra irritação. A gente sabe a diferença do veículo entre creme e pomada, né? Evolução. Em 30 dias, aquele eritema pós-evento adverso, que a gente acredita ter sido uma dermatite de contato alérgica, né? A paciente já havia sido exposta uma vez ao produto, não teve nada, e agora na segunda exposição, ela foi sim, abriu sim um quadro de uma dermatite de contato. Nesse momento do retorno em 30 dias, ela já estava com o eritema persistente, neovasos, e um fundo ali de hipercromia leve, que aparecia mais a lâmpada de Wood do que clinicamente ao exame, né? Então, nesse momento, foi-se optado por um outro manejo, com despigmentantes baseados em alfa-hidroxiácidos, né, leves, né? Suspendeu-se o corticoide, não havia mais necessidade dele, e introduzimos via oral os antioxidantes via orais, polipódio, luteína, ácido tranexâmico, e uma novidade que é os fosfolipídios de caviar, né, também via oral. Com esse manejo inicial, a paciente teve uma melhora relevante, mas ainda com muita alteração visível na pálpebra inferior. Depois eu vou mostrar as imagens para vocês. Nós optamos por introduzir a fotobiodinâmica, o tratamento com fotobiodinâmica amarela e vermelha, para fazer o tratamento da parte vascular e da parte inflamatória. E microcorrentes com auxílio da fisioterapia numa abordagem multidisciplinar.
Em 6 sessões, a paciente estava zerada, ou seja, o eritema havia sim regredido, ele durou mais de 6 semanas, a gente conseguiu reverter o eritema, e a hipercromia que já estava se instalando, ela conseguiu também ser revertida, tá? No último manejo tópico, foi-se optado por trocar os alfa-hidroxiácidos e os clareadores suaves, e foi-se optado por um clareador com um pouquinho de hidroquinona 2%, porque a hipercromia, apesar do eritema ter diminuído, ela ainda estava ali evidente, ela ficou clinicamente evidente ao longo das 6 semanas, né? Depois das 6 sessões da fotobiodinâmica e da troca dessa última medicação tópica, a evolução foi muito favorável e hoje a gente está com um quadro praticamente zerado. Por que eu escolhi esse caso para conversar aqui com vocês? Porque ele é um caso angustiante, é um caso de uma hipercromia e de um eritema pós-peeling, uma coisa cotidiana no consultório, e numa área muito exposta, né? Na área da pálpebra inferior unilateral, causando aquela coisa da simetria que chama mais atenção ainda, né? Que estava assim se cronificando, né? Passando ali muito tempo, numa região muito quente. Eu moro em Foz do Iguaçu, radiação altíssima já a partir de agosto, né? Esse caso bem recente. Então, só para vocês perceberem que com paciência, abraçando o caso, com conhecimento técnico, com um bom manejo, a gente consegue sim reverter eventos adversos ou complicações inerentes à prática diária, tá? Tinha como prever que ela ia ter uma dermatite contato-alérgica, um ácido cloracético? Não. Ela pode ter sido exposta na primeira vez na ginecologista, né? A gente não tem como ter esse poder de previsão, tá bem? Então, espero que isso tenha auxílio no seu dia a dia como colega médico e que vocês comentem e mandem mensagens do que a gente poderia conversar em outros casos clínicos.